é com relação ao confronto da investigação filosófica com a doutrina da igreja, tá certo? Então muitas vezes eu vejo ou nas perguntas que aparecem aqui, ou em debates que eu vejo na internet, tá certo? Um certo desejo de confrontar uma investigação filosófica com a doutrina da igreja, tal como se expressa no dogma, nas sentenças dos papas, na conclusão dos concílios, nos ensinos dos doutores, etc, etc, etc. E é muito fácil para o sujeito que se coloca do ponto de vista religioso ou teológico, ele diz, tal coisa está errada, tal coisa é uma heresia, etc, etc. É muito fácil, mas tudo isso é baseado num erro de perspectiva monstruoso. Porque parte do princípio de que a doutrina da igreja é uma totalidade fixa e pronta, com a qual você pode confrontar uma filosofia no qual também cada frase é, vamos dizer, uma conclusão fixa e pronta. E é claro que as coisas não são assim. Primeiro, pelo lado da doutrina cristã, ela não veio pronta. E ela se formou ao fio de controvérsias terríveis, né? Debates que chegavam a ser belicosos, as pessoas chegavam aos tapas nos concílios. Você não esqueça isso. Né? Então, ou seja, as conclusões que se consolidam nos dogmas não foram obtidas do dia para a noite. E não adianta o sujeito alegar o seguinte, não, mas uma vez obtida a conclusão, todo mundo tem que aceitar. Eu digo sim, aceitar é uma coisa, compreender é outra. E a compreensão desse dogma é tão difícil quanto a própria formação desse dogma. Né? Então, quer dizer, a doutrina da igreja não pode ser confrontada com nenhuma conclusão filosófica, a não ser no sentido de que, em última análise, uma filosofia que se pretende cristã, ela deve estar indo na direção daquelas conclusões dogmáticas, mas não concordar com elas linha por linha. Em cada etapa, isso é impossível. Porque se há um processo de investigação da verdade, é necessariamente um processo dialético, exatamente como a formação do próprio dogma foi um processo dialético. Né? Então isso quer dizer, se a igreja às vezes levou 600, 700, 800 ou 1000 e 1500 anos para chegar a uma certa conclusão, por que eu devo chegar em 10 minutos? Como é que se diz? É materialmente impossível, né? Então, ainda que sabendo e acreditando que o dogma dá a conclusão final correta, bom, aqui nós temos duas alternativas. Ou nós vamos fazer um esforço de compreensão real e investigar as coisas a partir da nossa experiência, usando o dogma da igreja como se fosse, vamos dizer, um sinal de trânsito que está te guiando em última análise, tá certo? Ou nós vamos simplesmente subscrever os dogmas da igreja sem ter efetiva compreensão nem intelectual e nem existencial do que está escrito ali. Por exemplo, essa semana eu gastei quase a semana inteira estudando uma controvérsia que surgiu dentro do campo católico entre o Jean Borella, que é um autor católico, mas fortemente influenciado por Guénon e João, e certos teólogos da Sociedade São Pio X, na qual um deles, que chama Dom Basílio Merama, apontou ali pelo menos 15 afirmações heréticas na obra do Jean Borella. Tá certo? Então, bom, eu acho muito difícil chegar a uma conclusão a este ponto, porque o dogma da igreja, como a própria palavra diz, já é uma coisa que está ali para ser acreditada, quer dizer, uma sentença que tem uma forma final que você tem que subscrever. E uma investigação filosófica é sempre constituída de confrontações dialéticas que podem ser mudadas, alteradas a qualquer momento. Tá certo? Então, isso aí é como você vamos supor que você pega a forma final de um ser humano, pega um retrato de um ser humano, né, e daí você compara com a fotografia de um feto. E você vai dizer, não, isso aí não é humano, está muito diferente, isso aí está parecendo um peixe, está parecendo um sapo, etc, etc. Bom, peraí, não está pronto ainda, entendeu? Então, eu também naquela etapa não era muito bonito, hoje eu sou lindo, mas naquela época, né, eu podia até parecer repugnante, né, certos momentos, com 2 semanas, 3 semanas.
Então, esta comparação, às vezes, ela é muito forçada. Muitas filosofias não chegam sequer a conclusões finais, elas terminam com um problema. A própria filosofia da Aristóteles termina com um problema, que eu já expus para vocês. Note bem, a formação da doutrina cristã, ela se dá a partir da interpretação da revelação. Então, são sentenças divinas, são ensinamento divino, foi da boca do próprio Deus. Então, você vê que muitas sentenças da Bíblia lhe parecem enigmáticas. Não é isso? Então, outro dia eu estava ouvindo um conferencista judeu que eu gosto muito, que é o Avi Lipkin. E ele está dizendo, não, aqui, você vê aqui, e ele faz pregação, inclusive em igrejas cristãs, faz muito bem. Né? Ele diz, olha aqui, o simbolismo cristão é uma cruz, né? Ao passo que dos muçulmanos é uma espada, né? Que mostra o espírito belicoso, etc, etc. Digo, bom, mas o Cristo diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a sua comparação aí falhou completamente, né? Então, as sentenças divinas, tal como aparecem no Evangelho, no Antigo Testamento, às vezes são enigmáticas, difíceis de você compreender. A elaboração do dogma se faz por interpretação e progressivo esclarecimento dessas sentenças. Porém, as conclusões dogmáticas às vezes também são enigmáticas, não são fáceis de você compreender. Por exemplo, nessa controvérsia que eu estava mencionando, o Jean Borella dizia o seguinte, dizia que na modernidade, a partir de René Descartes, se perdeu de vista a estrutura tripartite do homem, como corpo, alma e espírito. Tá certo? Então se criou um dualismo de corpo e alma, ou coisa extensa e coisa pensante. Então ele estava falando disso. Daí o Dom Basílio Meramo respondia o seguinte, olha, isso aí já foi discutido nos concílios e nós já chegamos à seguinte conclusão há mais de 1000 anos. O que a igreja chama de alma não é o que os gregos chamavam de psique. Psique é apenas um princípio que anima os corpos. Né? Então, evidentemente, o intelecto está excluído disso. Um bicho tem psique, como nós temos psique. Mas a alma, no sentido cristão, é uma fusão indissolúvel da psique, ou seja, o princípio anímico, o princípio animante, e do intelecto, da capacidade cognitiva. Se você diz que o intelecto, o espírito, existe como um elemento separado, acima da alma, você caiu na heresia. Porque daí você vai cair no negócio do Averroes, de que o espírito é um elemento divino único para todas as pessoas. O espírito humano, a inteligência, o intelecto agente é um só para todas as pessoas. Então quem está certo? Está certo o Jean Borella e está certo o Dom Basílio Meramo, porque eles estão falando de duas coisas completamente diferentes. Tá certo? Então isso quer dizer que se você tomar essa constituição tripartite do homem, tal como afirmada pelo Jean Borella, se você a tomar como uma conclusão dogmática, ela cai evidentemente numa heresia. Como ela é etapa de uma investigação filosófica, que em última análise se orienta para chegar até o dogma da igreja, então ela não é herética de maneira alguma, porque ela é apenas parte de um raciocínio. Está entendendo? Então, em geral, essas confrontações, essas contestações dogmáticas de filosofias, elas pecam por isto. Tá certo? No Brasil, isto é uma das coisas mais comuns que tem, né? O falecido professor Orlando Fedeli só fazia isso o tempo todo. Às vezes você está lá raciocinando, tentando encontrar um negócio e fala, isso aí é gnóstico, etc. Então, quer dizer, é claro que é uma confusão de planos. Uma investigação filosófica é uma coisa, uma conclusão dogmática é outra, completamente diferente. A interpretação da conclusão dogmática, por sua vez, pode suscitar inúmeras controvérsias teológicas, né, e filosóficas que não tem fim. Quer dizer, se o dogma bastasse para... Porque tem a famosa
famoso adágio católico, né? Roma locuta causa finita. Quer dizer, se Roma pronunciou a sua sentença, acabou a discussão. Não acabou nada. Porque a interpretação do dogma, por sua vez, dá muitas controvérsias. Tá certo? Então, não há como evitar a controvérsia. E, curiosamente, durante a maior parte da história da igreja se entendeu isso perfeitamente. Quer dizer, que a controvérsia era não só aceita, mas ela era até estimulada por ser, vamos dizer, a atividade essencial para a formação e a compreensão do próprio dogma. A partir de um certo momento, que justamente veio na modernidade, depois o Concílio de Trento, etc., a coisa se tem essa ideia ingênua de que se foi proclamado um dogma, todo mundo entendeu o dogma no dia seguinte e é obrigado a segui-lo. Falo, não, você é obrigado a segui-lo em última instância, então logo você tem a compreensão adequada da coisa. Tá certo? Sem contar o fato de que uma única sentença dogmática, né, a compreensão dela se modifica no tempo. Quer dizer, uma vez que ela seja proclamada, não para de nascer gente, né? Só porque se proclamou um dogma aqui, acabou, não vai nascer mais ninguém. Vai nascer muita gente em situações diferentes. O peso daquelas palavras será julgado diferentemente, e a cada geração terá que haver um esforço de retomada da compreensão do dogma em níveis cada vez mais aprofundados, tá certo? Então, eu digo isso porque muitas pessoas às vezes se preocupam, vamos dizer, com a ortodoxia daquilo que estão dizendo. Então, de cara, vocês têm que compreender, uma discussão filosófica e a proclamação de um dogma não se dão no mesmo nível. Tá certo? Não são a mesma coisa, e uma coisa não tem como ser confrontada diretamente com a outra. Pode ser confrontada indiretamente. Quer dizer, se você pega o pensamento de um sujeito e diz que, em última instância, se levado às suas conclusões últimas, né, ele chegará, vamos dizer, à proclamação formal de uma heresia, então aí é herética, evidentemente. Tá certo? Mas heresia implícita é uma coisa assim muito vaga, né? Quer dizer, você veja que na Idade Média, quando se começou, né, quando foi fundada a Inquisição, 1240 e pouco, a função do inquisidor, nos casos de suspeita de heresia, era procurar o sujeito, procurar o suspeito, e conversar com ele longo tempo para você extrair dos escritos dele o que seria a conclusão formal e final. E só aí podia ter uma acusação de heresia. Quer dizer, se o indivíduo provasse que a discussão, tal como ele estava procedendo, não tinha uma intenção herética, acabou a acusação de heresia. Entendeu? Agora, hoje não. Hoje você pega uma frase sua e já te carimba de herético, porra. Né? E no curso dessa discussão entre o Jean Borella e o pessoal da Sociedade de São Pio V, São Pio X. E São Pio X, né? Desculpe, São Pio X. A gente vê isso, né? Quer dizer, o Dom Basílio ele tem razão nas coisas que ele está falando, mas tem razão somente se aquelas partes citadas do Jean Borella forem conclusões finais e com uma intenção formalmente herética. Fora disso, não. Agora, para você ver a ironia, passados uns anos, o Dom Basílio é expulso da Sociedade de São Pio X. Né? Então, você veja, este é o pessoal conservador da igreja, né? Quer dizer, um chamando o outro de herético e o outro expulsando o cara da organização, esse por sua vez descendo o cacete retroativamente na organização. Eu digo, que belo exemplo, quer dizer, vocês com essa baita confusão, né? Como é que vocês podem ser, vamos dizer, como é que vocês representam a mãe e mestra, né? Mater et magistra. Que mãe é essa? Cada hora fala uma coisa diferente, tá entendendo? Ele fica lá, né, aos tapas com ela mesma. Tá? Então essa é uma situação deplorável, na qual o desejo que as pessoas têm de se apegar a uma autoridade eclesiástica, nesse momento, é extremamente destrutivo, porque você não sabe exatamente onde está essa autoridade. Tá certo? Então, nós temos que fazer o melhor que nós pudermos, investigarmos a verdade e rezarmos pelo guiamento do Espírito Santo. E não
E desista desta coisa de que você vai ver uma autoridade eclesiástica e Roma locuta, causa finita, vai resolver todos os problemas. Não vai. Por exemplo, eu leio muitas coisas do irmão Michael Diamond, né, que acusa todos os últimos papas de heresia. Né? Eu digo, bom, muito bem. Então ele pega ali uma sentença de João Paulo II, Paulo VI, etc. E diz isso aqui é heresia. Né? Eu digo, bom, depende da interpretação que você dê à frase. Você pode interpretar aqui num sentido herético, mas pode interpretar num outro sentido. Então, precisaria reinserir esta sentença no conjunto da obra dos pronunciamentos do sujeito e ver se no final a coisa converge para um sentido formalmente herético. Isto daria um trabalho de uma vida. Está entendendo? Muitas vezes a gente vê, pô, parece que sim, o homem disse tal coisa, parece herético. Eu digo, bom, mas nenhuma frase pode ser herética em si, na medida em que ela é, vamos dizer, uma etapa de uma investigação. Está entendendo? Quer dizer, agora, se você lê todos os escritos teológicos, filosóficos, políticos, etc., etc., como se fossem escritos dogmáticos, isso é, como se cada frase fosse uma proclamação final da verdade, ditada diretamente por Deus, bom, então aí facilmente você cai na heresia, porque heresia consiste justamente em falar em nome de Deus alguma coisa que Deus não disse, ou o contrário do que ele disse. E se você está falando apenas em seu próprio nome, tá certo? Está apenas investigando a verdade, fala, bom, então não tem como você cair na heresia. Cair na heresia é proclamar como doutrina católica um treco que não é doutrina católica, porque é contrário à Igreja Católica. Se você não é isso que você está fazendo, você está apenas investigando a coisa tal como pode, tá certo? Então, muitas coisas podem ter aparência de heréticas e não são. E isso se aplica, inclusive, a estes extensos escritos dos últimos papas que são examinados pelo irmão Diamond e outras pessoas do campo conservador.